Bom dia. Graça e paz. Você está feliz com Jesus? Sim. Ele está feliz com você? Sim. Isso é importante. Eu falo e eu vou repetir todas as vezes que eu for ministrar. É importante Jesus também estar feliz com você, estar feliz com você. Porque não adianta nada você estar feliz com a sua vida está dando certo em tudo. Imagina a sua vida perfeita aos seus olhos. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma linda esposa, eu tenho filhos que me amam, eu tenho tudo o que eu quero. Mas aí quando eu olho para o alto para falar com o meu pai, para falar com o meu amigo, ele não está feliz comigo. Ele olha e fala, beleza, você conquistou várias coisas, você tem várias coisas, mas existe muito mais ainda para você ter. Existe muito mais ainda para você conquistar. E às vezes nós ficamos presos, olhando só para as nossas coisas. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu brinquei com o pastor, na hora que ele começou a falar, quando ele falou sobre propósito, quando ele falou sobre chamado, eu dei risada ali, não sei se alguém percebeu, que eu falei, não é possível. Nós não combinamos, tá, as pregações, nós nunca conversamos assim sobre, depois que a gente prega, a gente senta, conversa, discute, mas isso me causa uma paz e um alívio em saber que todos nós estamos caminhando. Eu brinquei com o Anderson também, quinta-feira, quem estava aqui na quinta-feira? Irmãos, que palavra, o cara está pregando bem, não tá? Rapaz... Eu brinquei com ele, eu falei, eu vou deixar você pregar no domingo, porque praticamente o que você falou é o que eu vou falar. Não sei se você se lembra, mas o Anderson falou muito sobre essa questão de você estar pronto, você estar preparado. Você lembra disso? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu não vou começar lendo um texto bíblico para você conseguir entender primeiro, e aí depois nós vamos entrar na palavra. No começo do ano, lá para abril, eu fiz uma pregação, o Senhor me inspirou, e o tema dessa pregação era recomendações, onde eu falei sobre Timóteo e sobre Paulo, e constantemente eu volto nesse texto, eu volto nessa minha ministração, porque para mim me ajuda muito. Isso é uma dica e uma orientação que eu te dou. Se você, aqui na igreja, você não quer anotar para não perder o foco, às vezes você perde o foco, você não consegue anotar e prestar atenção ao mesmo tempo, presta atenção aqui, mas na quarta-feira, quando sai no canal no YouTube, assiste de novo e toma nota. Começa a fazer anotações, porque isso vai ser bom para você. Isso vai ser um alimento sólido para você se alimentar constantemente. Porque existem palavras que falam mais aos nossos corações. É assim com você? Existem temas mais específicos que quando o Senhor fala, o seu coração ele arde um pouco mais. É assim com você? E você acha que isso é por acaso? Às vezes você olha e fala, Edu, eu amo ouvir as palavras, mas quando fala de fé, parece que está falando comigo. Eu amo ouvir as palavras, mas quando fala de Jesus, do amor de Jesus, parece que eu estou voando. Eu gosto, mas quando fala de cura, Edu, eu me sinto vivo. Isso não é por acaso. O Senhor, Ele tem um propósito específico na sua vida. O Senhor, Ele tem palavras específicas para a sua vida. E você deve entender quais são essas palavras e caminhar com elas. Isso não significa que você não pode ouvir outras ministrações. Não me entenda errado. Você deve sim ouvir diversas ministrações sobre todos os temas que a Bíblia tem. Porque assim você vai ser um cristão completo. Mas você precisa entender que todo cristão ele tem uma raia. Ele tem um propósito para cumprir. E se você ficar preocupado olhando para o outro, e quando eu digo olhando para o outro, é você tentando fazer aquilo que era para ele fazer, irmãos, a sua vida vai ser muito mais complicada. A sua vida cristã, eu digo, a sua vida no evangelho, porque você vai se desgastar. Você vai tentar fazer algo que você não foi chamado para fazer. E quando isso acontece, gera um desgaste na sua vida. Todo mundo aqui sabe que quem escreveu as cartas a Timóteo, 1º e 2º Timóteo, foi Paulo. E tem pouca gente aqui que gosta de Paulo. Quem é que gosta de Paulo? Pouca gente gosta, né? Por que muita gente gosta de Paulo, Edu? Porque ele entendeu o que ele foi chamado para fazer, para ser. Ele entendeu o que o Senhor tinha na vida dele. E ele não perdeu tempo olhando para as outras coisas, mas ele continuou olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele correu a corrida, ele combateu o bom combate e ele guardou a fé. E ele fez isso de uma maneira linda, linda e completa. Só que nós sabemos que a vida de Paulo não foi tão certa.
No início da trajetória dele, nós não sabemos muito bem, a Bíblia não relata o que ele fazia, como ele era, mas se você pegar para ler, as Escrituras fala que ele era um fariseu, ou seja, era alguém que lia a Torá, era alguém que era estudado, ele sabia exatamente o que a Torá falava, como que ele deveria fazer, ele entendia de tudo isso, porém ele ainda não tinha a revelação. Você consegue entender isso? Ele conhecia, mas ele não tinha a revelação. Irmãos, conhecimento sem revelação não serve para muita coisa. É por isso que a palavra fala que a letra, ela mata. Porque não adianta nada você conhecer a Bíblia inteira, você saber tudo o que ela diz. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho. Beleza, isso é bom, isso é ótimo, isso é agradável. Porém, você tem a revelação do que esse texto é para você? Você tem a revelação do que a palavra, ela fala para você não só fazer com as pessoas, mas fazer em você? Porque a palavra, ela te transforma. A palavra, ela te edifica. Irmão, você está com tempo hoje? Que olha, hoje eu tô um pouco empolgado. O pessoal brinca, fala que eu sou o mais sucinto, né? O mais rápido. Mas hoje eu acho que eu peguei a unção de uns aqui, de alguns. Graças a Deus que ainda tem uns 2 domingos para acabar o mês, que se não terminar hoje, né, dá para... Ih, o sorriso mudou, irmãos. Ele estava com um sorriso aqui, o sorriso desapareceu. Mas beleza, vamos lá. Para você conseguir entender o que eu quero te dizer, para eu conseguir me fazer entender, você precisa entender a história de Paulo. Edu, eu conheço a história de Paulo, eu sei quem ele foi. Conhece mesmo? Sabe mesmo? Eu gosto muito de ler, reler e fazer perguntas, você sabe disso. E para você conseguir responder as suas perguntas, quando você lê a Bíblia, você não pode olhar para ela como um texto isolado. A Bíblia não é um livro isolado. Ela é um conjunto de livros que são conectados entre si e que se conversam. A Bíblia não tem uma contradição. Se você às vezes olha e fala, aqui no Antigo Testamento diz uma coisa, mas no Novo Testamento diz outra, completamente diferente, não existem contradições. Não existe. Você precisa entender essa macrovisão da Bíblia, ler, reler e pedir a revelação para o Senhor, porque Ele vai te entregar. Porque não faz sentido nós termos a Bíblia, nós termos vários textos, e um falar uma coisa e outro falar outra. Inclusive isso é até um tema que as pessoas questionam, por que a Igreja Católica tem mais livros do que os outros? Por que existe isso? Você sabia que existem 3 tipos de Bíblia? Existe a Bíblia do judeu, né, que eles não pegam o Novo Testamento, eles ficam apenas com os 27 livros do Antigo Testamento. Existe a Bíblia católica, que ela pega o Antigo Testamento, só que ela acrescenta no Novo Testamento alguns textos. E existe a Bíblia protestante, que é a que nós utilizamos. E às vezes você fala, Edu, mas por que uma Bíblia tem mais, outra Bíblia tem menos? Irmãos, é uma longa história, mas para resumir, pessoas sentaram e analisaram os textos. Isso daqui realmente faz sentido com a macrovisão? Existe texto na Bíblia Católica, e aqui eu não estou falando sobre religião, tá? Eu estou falando referente à Bíblia, em que as pessoas eram induzidas a falar com os mortos. E nós sabemos que na Bíblia, isso não é uma prática aceitável perante a Deus. Na Bíblia Católica, existe alguns textos que falam sobre as indulgências. E nós sabemos que isso não existe, isso não é o certo. Então você consegue entender? Você precisa ler analisando. Você precisa ler prestando atenção, porque você vai descobrir novas coisas. O Senhor vai te revelar novas coisas, e foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Para você entender, Paulo, ele inicia ali a sua vida cristã, né, quando ele se converte por volta de 33 a 36 depois de Cristo. Jesus já havia morrido, a igreja primitiva já estava ali andando, já estava bem. E ali, a primeira aparição que Paulo é mencionado é na morte de Estevão. Ele não está diretamente associado à morte de Estevão, mas a palavra ela é muito clara e ela é muito específica quando fala que depois que Estevão ele faleceu, depois que mataram Estevão, as roupas, o manto de Estevão foi colocado aos pés de um certo Saulo. Então essa é a primeira aparição. Então você vê que para Paulo estar ali entre as pessoas, ele precisava ter uma reputação muito boa, ele precisava ter um nível social muito bom, senão ele não estaria entre aqueles. E para as pessoas pegarem e colocarem aos pés,
As pessoas respeitavam Paulo. Então Paulo ele tinha uma posição consideravelmente boa. Ele conhecia muitas coisas, só que como eu falei, ele não tinha a revelação. Se ele tivesse a verdadeira revelação do que a Torá queria dizer, quando apontava para sacrifícios, quando falava sobre o sacrifício, ele jamais iria permitir que fizessem aquilo com Estevão. Mas ele ficou quieto. Ele não fez nada. Então nós entendemos que ele consentiu. É consentiu que fala, né? Consentiu, obrigado. Ele consentiu com tudo aquilo. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. A palavra fala em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas. E realmente existe tempo para todas as coisas. Só que se você ouve coisas que as pessoas atacam ao Senhor, que as pessoas falam ao Senhor, e se você não se posiciona, você consegue entender? Não estou falando que foi uma injustiça o que aconteceu com Estevão. Eu acredito que a morte de Estevão preparou o caminho para Paulo. O pastor Juliano ele fala sobre isso. Eu acho isso lindo, essa analogia. Estevão abriu as portas do céu para Paulo. E eu acho realmente isso. Eu concordo com o que ele fala. Só que você consegue entender que algumas coisas acontecem na sua vida por falta de posicionamento. Por você não parar e você não entender o que a palavra realmente fala a seu respeito, e por isso você fica quieto, omisso. E isso é uma coisa preocupante, porque se você não faz nada, a vida te leva. Só que não é a vida que tem que te levar. Não é. Você não pode viver de uma forma pacífica, esperando as ondas do mar te levarem, porque elas vão ficar te levando e te trazendo. Te levando, te trazendo. E tem crente que nessa daqui, sabe o que acontece? Dorme, nina. E fica dormindo, e não acontece nada na vida. E a pessoa não evolui, a pessoa não cresce, a pessoa não se desenvolve. E isso eu estou falando não na área física, não na área financeira, isso eu estou falando na área espiritual. Irmãos, às vezes a pessoa chega na igreja e a vida dela deslancha. Ela começa a ganhar mais, ela começa a ser mais feliz, ela começa a ter várias coisas. Só que o principal, a vida espiritual, parece que entra numa estagnação. Para. Por quê? Porque às vezes você está aqui, ó, sendo ninado pela vida. A vida vai e te traz. Vai e te traz. Quem gosta de dormir aqui? Agora vocês não levantam a mão, né? Agora ninguém levanta a mão. Então vamos lá. 33, 36 depois de Cristo, Paulo se converte. Ele está indo até Damasco, no caminho, ele vê... Ah, Edu, ele caiu do cavalo? Não caiu? Depois a gente fala sobre isso, senão vai tomar muito tempo. O que é importante nessa história? Ele tem um encontro. Um encontro com quem? Com Jesus. Ele vê uma grande luz, ele ouve uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele quem você persegue. Essa história é muito real, todo mundo conhece ela. Só que, Edu, o que acontece depois? Às vezes você fala, depois disso Paulo começou a viver a vida dele, começou a fazer as coisas. Exatamente, mas o que ele fez? Às vezes nós pegamos Paulo como uma referência tão boa, e verdadeiramente ele é uma referência boa, mas nós não estudamos a vida de Paulo. Então como você quer se parecer com Paulo se você não estuda? Como você quer ser igual a alguém que você não sabe? Você sabe o básico daquela pessoa. E eu parei para ler um pouco e para estudar sobre a vida de Paulo. Então, Paulo, depois que acontece isso, Ananias vai, ora por ele. Nós conhecemos essa história. O Anderson, inclusive, já fez uma pregação muito top sobre isso. Glória a Deus pela sua vida, que eu lembro até hoje dessa pregação. Ananias ora, as escamas caem dos olhos de Paulo, e aí Paulo já sai desenfreado fazendo a obra do Senhor. É isso que acontece? Por que ficou silêncio? Porque você não sabe. Você consegue entender isso? Você conhece uma parte da história de Paulo. Você fala que Paulo é incrível, mas você não conhece a história de Paulo. Paulo, ele não sai já desenfreado falando o que aconteceu com ele. Depois que acontece isso, Paulo, ele se prepara. Paulo, ele passa 3 anos. A palavra fala que ele vai, está ali entre a Arábia e Damasco. Ele fica ali entre essas regiões, se preparando. E Edu, como assim se preparando? Paulo já não conhecia a lei, Paulo já não sabia de tudo, sabia, mas sabe aquilo que eu falei no começo? Ele tinha o conhecimento, ele não tinha a revelação. E depois que ele encontrou a Jesus, depois que ele teve essa revelação, ele une essas duas coisas. Então a palavra não fala o que ele fez, a palavra fala que ele ficou 3 anos longe.
E se você depois quiser ler sobre isso, está em Gálatas capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 18. É Paulo falando sobre isso. Fala que depois que ele é curado, ele se distancia de tudo durante 3 anos, e ele se prepara, ele estuda. Então, eu imagino, a palavra não fala, mas eu imagino que Paulo começa a reler tudo aquilo que ele já conhecia, só que agora com outra ótica, só que agora com uma outra visão. E às vezes a gente fala, eu não vou ler esse texto porque eu já conheço esse texto. Eu não vou ler essa história porque eu já conheço essa história. Só que o Senhor, Ele tem revelações únicas para você. Se você se comprometer a entrar nesse lugar de humildade, e quando eu digo humildade é você reconhecer que existe mais, que o Senhor Ele quer falar ainda mais com você, você vai ter revelações específicas referente ao seu propósito, referente ao que você precisa fazer. Porque eu fico imaginando Paulo lendo tudo aquilo, com a revelação que ele tem agora de Cristo, do Senhor, Ele sendo o sacrifício perfeito, olhando e falando, nossa, eu tinha um amigo meu, estudou comigo com Gamaliel, se ele souber disso, a gente entendeu tudo errado, eu preciso mostrar isso. E eu creio que é nesse momento que Paulo ele começa a ter esse chamado missionário ativado na vida dele. É nesse momento de preparação durante 3 anos em que ele olha e fala, agora eu sei o que eu devo fazer. Porque Paulo, ele tinha uma falsa impressão de que ele tinha um destino. Eu estou no caminho de Damasco, eu vou perseguir a igreja, eu vou aniquilar essas pessoas que estão falando coisas erradas. Ele tinha esse destino, ele tinha esse âmbito dele. Isso era algo que estava no coração dele. E o que mudou? Jesus. É como a Ana falou, Ana, que lindo quando você falou, o que mudou? Jesus apareceu, Jesus chegou. E isso muda tudo, porque isso, entenda isso, a palavra conversão, o que é conversão? É você estar andando por um caminho e você mudar a rota, é isso se chama conversão, e é isso que tem que acontecer na vida de todo cristão. Edu, eu nasci na igreja, até na minha vida tem que acontecer isso, até na sua vida tem que acontecer isso. Você precisa todos os dias aceitar a Cristo. Você precisa todos os dias reconhecer Ele como seu Senhor e seu Salvador. Porque se você não fizer isso, você vai estar se distanciando do seu chamado. Se você entender que não é mais você que vive, mas é Ele que vive, você vai entender o que é a real vida. Que não é você fazer as suas vontades, mas é você fazer as vontades dEle. E isso que acontece com Paulo. Paulo ele tem essa conversão radical. Agora ele não é mais um perseguidor da igreja, mas agora ele se torna um dos principais a alavancarem a igreja. Ele se torna um dos principais a falarem do amor de Cristo. E ele faz isso com tanta vontade, ele faz isso com tanta querência, ele faz isso com tanta certeza do chamado que ele foi chamado para fazer, que ele tem essa história linda. Nós vamos falar mais sobre a história de Paulo. Depois que ele passa esses 3 anos se preparando, ele vai para Jerusalém com um propósito, falar com Pedro. A palavra fala que ele chega até Jerusalém e ele só encontra Pedro e Tiago, e ali ele passa 15 dias, e eu acredito que nesses 15 dias, não uma lapidação, mas foi só um consentimento de ideias. Paulo tem toda a revelação, e olha que engraçado, Paulo ficou quanto tempo se preparando? 3 anos. Quanto tempo os discípulos ficaram com Jesus? Edu, é coincidência. Se enquanto você viver achando coincidência, irmãos, não existe coincidência. Não existe. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E eu acredito, sinceramente, que foi preciso Paulo ficar exatamente esses 3 anos. Porque imagina, se Paulo vai, começa a pregar, começa a falar, e as pessoas questionam Paulo. Que foi o que aconteceu. As pessoas questionavam Paulo, falando, Paulo, mas o que você está falando? Você nem viveu com ele, você não estava aqui quando ele estava. Mas Paulo, ele é enfático em dizer que não foi carne nem sangue que revelou as coisas para ele, mas foi o próprio Cristo. Paulo andou com Cristo durante esses 3 anos, com esse entendimento de quem ele era e as revelações novas de Cristo para a vida dele. Então quando Paulo vai chegar com Pedro, com Tiago, que são os primeiros que ele encontra, eu acredito que ele não chegou com um orgulho, mas ele chegou falando, olha, o que vocês sabem, eu sei. Tanto que Paulo ele fala isso. Se você ler Gálatas capítulo 1, ele fala que se encontrou com os 2 e que eles não lhe acrescentou nada.
A Karen, quando eu falo esse texto, a Karen dá risada. E eu não vejo isso como um tom de orgulho, como eu falei. Sabe, tipo, eles não tinham nada para me oferecer. Mas eu vejo isso como um tom de reconhecimento de que o que eles receberam, eu também recebi. Então nós estamos falando de igual aqui. O que Jesus revelou para vocês, eu tive também essa revelação. E posso falar, eu acho que Paulo, ele por ter essa característica dele de estudioso, de estudado, ele ainda ia com mais afinco. Tanto que teve uma rincha entre Paulo e Pedro, quando Pedro se senta com os judeus, e quando se senta com os incircuncisos, e aí quando chegam os circuncisos, Pedro se levanta, mas isso é uma outra história, não vamos entrar aqui agora, senão a gente vai perder o foco. Então vamos lá, Paulo ele fica durante 15 dias conversando com Pedro e com Tiago, e depois disso, Paulo já sai fazendo missão, já sai fazendo as coisas. É isso que acontece, Edu? Me ajuda a pregar, é isso que acontece? Não, Edu, por que Paulo não já foi? Se você falou que provavelmente nos 3 anos ele já tinha essa revelação de missão, de ir, de falar a palavra de Deus, por que nesse momento ele já não partiu, já começou a fazer as viagens missionárias? Por um único e por um simples motivo, porque o Espírito Santo não falou para ele fazer, naquele momento. Se você ler a história, ele se separa depois de Pedro e de Tiago, e ele junto com Barnabé, eles vão para a igreja de Antioquia, e lá eles ficam 1 ano ensinando as pessoas, conversando, ensinando, tendo comunhão com a igreja. Tinha um Coeb naquele tempo, sabia? Só não tinha esse nome, mas tinha um Coeb naquele tempo. O pessoal em comunhão, em oração, em estudo bíblico, existia. E aí em um certo momento, a palavra vai falar que o Espírito Santo fala para separar Barnabé e Paulo, para enviar eles. Aí sim, depois de toda essa preparação, depois de fazer o que o Senhor chamou para fazer, Paulo e Barnabé são enviados. E isso está lá em Atos capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 26. E isso que é mais legal. Durante esse tempo que Paulo está ensinando em Antioquia, é nesse exato momento em que surge o termo cristão pela primeira vez. Pequenos cristos. Antigamente não era chamado assim. É nesse momento em que pessoas estão cumprindo o propósito delas verdadeiramente, em que as pessoas olham e falam: olha, vocês parecem pequenos cristos, vocês parecem pequenos cristos. Então quando eu sou um verdadeiro cristão, Edu? Quando eu faço o meu propósito. E assim como Paulo, eu quero te encorajar não a sair que nem um doido fazendo as coisas, porque o nosso Deus, ele não é um Deus apressado, nosso Deus, ele não é um Deus eufórico, mas nosso Deus é um Deus que planeja as coisas. Vamos lá, presta atenção nisso. Antigamente, na antiga aliança, quando foi preparar o tabernáculo, o Senhor virou e falou: olha, corta qualquer madeira, pega qualquer pano, levanta aí uma tenda, só preciso desse espaço e está tudo certo. Não. Ele entregou um planejamento para Moisés, falou: Moisés, está aqui, faz. É esse tipo de madeira, é esse pano, é essa cor de pano, são essas metragens que você precisa fazer. Quando foi construir a arca, tanto a arca da aliança quanto a arca de Noé, você consegue ver que Deus, ele é específico. Ele fala exatamente o que você precisa fazer. Só que, Edu, eu não consigo entender o que eu preciso fazer. Eu não consigo entender o meu propósito. Irmãos, se Deus conseguiu abrir os ouvidos naturais da Ana, Ele vai conseguir abrir os seus ouvidos espirituais. Amém? Você crê nisso? Porque Ele é um espírito, e Ele vai falar com você de uma maneira espiritual. Ele não vai falar com você de uma maneira natural. Só que o que acontece? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Para você conseguir entender algumas coisas, você vai precisar sentir. E quando eu digo isso, não é eu preciso sentir para fazer. Não, você faz e depois você sente. Como assim, Edu? Primeiro, já reparou? Quando você chega na igreja, você vai louvar o Senhor, às vezes você está sem vontade, mas aí você começa a ativar. Como você ativa? Fazendo. A pastora pregou sobre isso domingo passado, a prática. Você ativa fazendo. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Tá bom, leia a Bíblia. Eu não estou com vontade de orar. Tudo bem, lindão, não precisa ter vontade, vai orar. Não quero fazer um jejum. Faz um jejum. É você olhar para a sua vontade e comparar a sua vontade com a vontade dele. Paulo entendeu isso, e por isso que Paulo fez tudo o que ele fez.
Depois disso, que ele é separado, ele parte para a primeira viagem missionária. Isso é por volta de 46 a 48 depois de Cristo. E aí ele começa, ele faz a primeira viagem missionária, ele faz a segunda, ele faz a terceira, ele começa a escrever cartas para as pessoas. Eu não vou falar toda a história de Paulo aqui, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas ele começa a fazer tudo isso e por volta ali de 64, 67, ele escreve 2 Timóteo. 2 Timóteo, provavelmente, tá? É o que os estudiosos, é o que os teólogos, eles têm mais certeza que foi o último livro escrito por Paulo. Provavelmente a gente consegue afirmar com um certo grau de certeza que foi o último, devido às questões históricas, às datas, ao que Paulo fez, como Paulo ele fala com Timóteo. A gente consegue entender que Paulo ele já está ali nos últimos dias da sua vida, e Paulo entendia isso. Tanto que ele fala: vem depressa, Timóteo, vem depressa, chegue antes do inverno, traga a minha capa, traga os livros, traga os pergaminhos. Paulo faz pedidos específicos para Timóteo. Para que ele faz esses pedidos? Para continuar a fazer o propósito dele. Paulo, ele era incansável. Mesmo nos últimos dias, mesmo olhando e vendo que a vida dele já estava sendo derramada como uma oferta. Ele fala sobre isso em 2 Timóteo. Ele falou: Timóteo, eu ainda tenho fôlego, eu ainda tenho uma coisa a fazer, então traga as coisas. Me traz essas coisas porque eu preciso fazer tudo o que o Senhor me designou a fazer. Aleluia. E o que é isso? É se preparar. E não só se preparar, mas preparar outras pessoas. Se você pegar e estudar toda a vida de Paulo, e isso daqui eu achei algo curioso, a conversão de Paulo até a sua morte foram cerca de 33 anos, 33, 36, e eu acho lindo essas conexões que a Bíblia faz, porque Paulo fica 3 anos separado, estudando e aprendendo diretamente com Jesus, que é o que aconteceu com os discípulos. E quantos anos Jesus viveu aqui na terra? 33 anos, e foi exatamente ali, a gente consegue dizer, entre 33 e 36, que foi a conversão de Paulo até a sua morte. E eu não sei se isso te empolga, mas eu acho isso incrível, porque significa que Paulo ele completou tudo que ele precisava completar. Eu não estou colocando Paulo aqui como um semideus. Já fizeram isso. Se você ler a história, ele e Barnabé estão pregando ali em Atenas, e as pessoas chegam e falam: eles são deuses, e começam a oferecer sacrifícios, e Paulo vira e fala: gente, não, eu não sou Deus, eu sou um homem, eu só entendi o meu propósito. E é isso que eu quero que você entenda. Se você entendeu o seu propósito, você não vai perder tempo com outras coisas, você não vai ter tempo para fazer outras coisas, você vai conseguir cumprir tudo que o Senhor ele te designou. E isso não é você estar num púlpito pregando, isso não é você estar num altar tocando, isso é sobre a sua vida, é sobre você fora dessas 4 paredes. O pastor falou sobre isso, irmãos. Eu não vou conseguir alcançar as pessoas que você vai conseguir alcançar. O pastor Juliano não vai conseguir fazer isso. Você tem um propósito específico, você precisa cumprir esse propósito, amém? Então Paulo ele dedicou ali aproximadamente 33 anos da sua vida, e durante esses 33 anos, ele, através do Espírito Santo, fez mais de 10 igrejas nascerem. Mais de 10 igrejas nasceram da dedicação de Paulo, dele falar e virar e falar para o Senhor: Senhor, eu quero cumprir o meu propósito. Mais de 10 igrejas, 13 cartas foram escritas, aproximadamente 25% do Novo Testamento que nós temos hoje como uma base sólida para nós caminharmos na palavra, foi Paulo que escreveu. Paulo ele cita nominalmente 80 pessoas nas suas cartas, ou seja, ele tinha um contato com essas pessoas, ele influenciava diretamente essas pessoas, sem contar os líderes que ele levantou: Tito, Silas, Lucas. Lucas aprendeu com Paulo. Para você que não sabe, Lucas não viu Jesus pessoalmente, ele veio depois disso, e Paulo era alguém que constantemente estava com Lucas. Nas viagens missionárias de Paulo, Lucas estava presente, aprendendo, pegando relatos para a sua vida pessoal. Aleluia, glória a Deus. Eu fico maravilhado com isso, de conseguir entender que se eu me encaixar, se eu entrar no trilho para cumprir o meu propósito, o Senhor ele pode me levar muito além do que eu penso, muito além do que eu imagino. E isso é para a sua vida também. Isso é para a sua vida. Talvez você não
faça nascer mais de 10 igrejas, mas talvez na sua casa você consiga falar do amor de Deus e a sua família seja completamente restaurada. Talvez você não vá influenciar diretamente 80 pessoas, mas a pessoa que o Senhor colocou para você influenciar, se você fizer isso com diligência, se você fizer isso com afinco, se você fizer isso com dedicação, irmãos, você vai cumprir o seu propósito. É como o pastor falou, naquele dia, quando você chegar na frente dele, a palavra fala que ele vai abrir o livro. E esse livro eu acredito que tem todos os nossos dias, porque a palavra fala que ele escreveu todos os nossos dias. E aí acho que ele vai fazer um comparativo com o que você viveu e o que era para você viver. Imagina ele virando para você e falando: beleza, cadê as igrejas que você me ajudou a nascer? Senhor, cadê a pessoa que eu coloquei na sua vida para você transformar? Você vê como isso é sério? Quando você não entende o seu propósito, e eu estou aqui hoje para, através do Espírito Santo, ajudar você a pelo menos ouvir melhor, pelo menos entender melhor qual é o seu propósito, e você parar de ficar olhando para o propósito de outra pessoa, você parar de ficar olhando para a raia de outra pessoa e falar: eu deveria estar aqui. Será que você deveria estar mesmo? O Espírito Santo falou que você deveria estar? Se ele não falou, não vai. Faça como Paulo, fica ali no seu lugar, fazendo a obra de Deus. Porque Paulo, entenda isso, esse tempo de preparação não foi um tempo passivo, que Paulo ficou parado sem fazer nada. Não, muito pelo contrário. Foi um tempo ativo, em que Paulo estava estudando, e não só estudando, mas ensinando outras pessoas. Ele estudava, ele via que aquilo realmente era proveitoso, ele virava e falava: olha, faz isso porque isso é proveitoso. Ele entendia que a revelação, a palavra não é simplesmente só para você. Ela deve ser para você, ela deve mudar a sua vida, mas se ela não mudar a sua vida para você mudar outras vidas, está errado. Está errado. As pessoas devem olhar para nós e ver Cristo, ver pequenos Cristos. Para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós estamos em comunhão, é por isso que nós lemos a palavra, para mostrar Cristo ao mundo. Aleluia! Vamos lá, vamos continuar. Então, nós entendemos isso, Paulo escreve, e antes dele realmente iniciar a sua viagem, ele passa 4 anos em preparação, 3 anos recebendo e 1 ano colocando em prática. E isso foi muito importante para ele conseguir falar com as pessoas. Isso foi muito importante para ele conseguir anunciar o Evangelho, porque à medida que ele se dedicava, o Senhor revelava coisas a ele. E ele tinha uma base cultural, irmãos, muito grande. Se você pegar para ler, se você pegar para analisar como Paulo falava com as pessoas, ele não chegava da mesma forma em todo mundo. E acredito que foi por esse motivo que ele foi usado para levar a palavra e não Pedro. Às vezes as pessoas fazem esse comparativo: Paulo, Pedro, Paulo. Por que Pedro? Eu não estou desmerecendo Pedro de maneira nenhuma, eu não estou falando que Pedro foi pequeno. A sombra do cara curava. Como que eu posso falar isso? Longe de mim. Só que você entende que Pedro foi levantado para uma coisa e Paulo foi levantado para outra. Você consegue entender? Tanto que há um concílio entre eles, e eles decidem, guiados pelo Espírito Santo. Pedro vai pregar para os judeus, Paulo vai pregar para os gentios. E desse jeito, quando as coisas estão alinhadas, o que aconteceu com a igreja? Você consegue entender isso? Imagina se Pedro, orgulhoso, vira e fala: não, Paulo, eu cheguei primeiro, eu que vou anunciar, eu que vou ir falar. Pedro ia chegar em Atenas, onde tinha muita idolatria, ele já ia cair falando um monte de coisa, o pessoal não ia entender nada. Paulo, muito pelo contrário, ele conseguia falar com as pessoas. Ele conseguia falar com o judeu de uma maneira clara, com a Torá. Ele chegava com a Torá e falava: está escrito isso, 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 e isso está apontando para Cristo. E ele conseguia mostrar isso na linguagem dos judeus. Só que ele conseguia também na linguagem dos gregos. Grego, naquela época na Grécia, a filosofia estava crescendo muito, os estoicos, tudo aquilo. Você acha que Paulo chega e já vai falando sobre a Torá? Com um estoico, com alguém que estava falando de filosofia? A pessoa ia olhar e ia falar: tá, quem é Moisés? Quem é esse cara?
Que isso? Um mar se abrindo? Não, cara, para, isso é loucura. Só que se você pegar para ler Atos capítulo 17, Paulo está em Atenas. Atenas naquela época era a base cultural ali da Grécia. Então muitos homens, filósofos, muitos estudiosos se ajuntavam naquele pequeno lugar para discutir sobre filosofia. E sabe o que Paulo fez? Ele não chegou falando, olha Moisés, olha Josué, olha... Não, porque aquelas pessoas não conheciam. Então ele observou primeiro. Ele chegou, ele olhou e ele viu que naquela cidade existia um altar, literalmente um altar de pedra, com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Eu acho que Paulo olhou aquilo e falou, achei. E ele guardou aquilo para ele só precisava de uma oportunidade. E na hora que Paulo começa a falar, ele já começa a falar sobre isso. Olha, vocês fizeram um altar para o Deus desconhecido, mas eu conheço esse Deus. E eu estou aqui para revelar para vocês. E Paulo começa a falar de uma maneira em que eles conseguem entender. Tanto que Paulo, ele cita um filósofo que todo mundo conhecia, Arato. Ele cita Arato, foi um poema que ele falou, que era muito popular na Grécia. Era a Paenomeia, de Arato. Era a sua obra mais conhecida. Então quando Paulo chega e cita aquilo, ele cativa a atenção das pessoas. Você consegue entender? Porque imagina se eu começo a falar aqui sobre música. Eu sei que o Eliseu vai prestar atenção, eu sei que o Davi vai prestar atenção, só que quem não gosta de música às vezes vai... Só que quando Paulo chega e fala, olha, Arato falou isso daqui, e isso daqui que ele falou tem a ver com esse altar, e ele começa a falar, isso chama a atenção das pessoas, e ele começa a cativar muitas pessoas. Pessoas prestam atenção e pessoas começam a entender o que Paulo queria transmitir. Então, quando ele ia falar com um romano, ele falava de uma forma diferente. Ele começava a falar sobre a questão jurídica. Você consegue entender isso? De escravidão? Se você ler as cartas aos romanos, Paulo fala muito sobre isso. Não sou mais escravo. Por que Paulo usa esses temas? Para se identificar com as pessoas e para que as pessoas consigam entender. E é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa ser do jeito da outra pessoa. Eu comecei a falar sobre isso. Existem palavras específicas que o seu coração arde. Pega isso. E não tenta se comparar com outra pessoa, não tenta imitar outra pessoa, mas pega esse chamado que o Senhor ele já colocou dentro de você e corre com ele. Talvez você não vai ser como Paulo, que vai ter uma bagagem cultural muito grande, mas Paulo ele teve essa bagagem cultural com um propósito. Tanto que Paulo, quando ele está ali cego e Deus fala com Ananias, Ananias não quer ir, né? Ele não quer ir, porque ele conhecia a fama, mas Deus fala, ele é para mim um vaso precioso. O Senhor, ele quer usar você, com a base que você tem. Edu, então eu tenho que ir do jeito que eu estou. Você tem que vir do jeito que você está, mas você precisa ser moldado. Mesmo Paulo tendo toda essa base, ele ficou 3 anos se preparando. Nós também devemos nos preparar para cumprirmos o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. E aqui eu não estou falando sobre o propósito geral da igreja, que é reconciliar o mundo a Deus, mas eu estou falando sobre propósitos específicos. Talvez você vai ser levantado em uma faculdade como um professor numa universidade renomada, e aí você não quer estudar. E aí você não quer se formar. Como você vai virar um professor de uma universidade se você não estuda, se você não se forma? Como você vai falar com os alunos? Como você vai alcançar aquelas vidas? Talvez você, eu vou falar aqui coisas, seja um jogador de futebol que vai impactar pessoas. O que eu quero que você entenda? Você tem um propósito, o Senhor ele já colocou dentro de você, isso já existe. Você só precisa descobrir e exercer isso. E praticar isso para você estar pronto quando você for verdadeiramente chamado. Aleluia! Porque assim você vai cumprir o seu propósito. Existem tantas pessoas na Bíblia que são mencionadas de uma maneira tão rápida. Enoque, nós gostamos de falar sobre isso. Mas eu quero trazer aqui um outro exemplo. José de Arimateia, quem conhece esse cara? Conhece? A Bíblia fala quantas vezes dele? Uma só. E sabe, ela fala isso uma vez para cumprir uma profecia de Isaías. Edu, como assim? Quem foi esse cara? Jesus, ele é morto, ele é crucificado, ele morre,
E naquela época, quem era crucificado não tinha direito a um túmulo. Não tinha direito. O cadáver ficava. Tiravam, colocavam em algum lugar, mas não tinha um túmulo específico. E aí se levanta esse cara, José de Arimateia. E ele vai e fala com Pilatos. Pilatos, para você ter uma noção, era o comandante dali, vamos dizer. É o que mandava na região. Você acha que para José de Arimateia chegar com Pilatos e falar com ele era qualquer um? Não. Ele precisou se preparar para ele estar naquela posição. E o fato dele estar em uma posição boa não significava que ele não era um cristão, que ele não era um discípulo de Jesus. Muito pelo contrário. Naquela posição alta que ele tinha da sociedade, mesmo assim ele era um discípulo. E às vezes isso é uma mentalidade errônea que você tem de que para eu ser um cristão, para eu ser um filho de Deus, eu preciso passar por coisas, eu preciso passar por provações, eu preciso não ter dinheiro, eu preciso andar a pé, eu preciso pedir carona. Não! Para com esse pensamento. O Senhor, Ele vai te levantar para cumprir o seu propósito. E se o seu propósito for ser presidente da república, você precisa se preparar para isso. Porque Ele vai te usar, Ele vai preparar as coisas para você chegar nessa posição. Só que como você vai se preparar se você não sabe? Imagina José de Arimateia chegando a Pilatos, pedindo uma coisa que não era comum naquela época. Alguém crucificado ter um túmulo. Mas Pilatos chega com a posição social que ele tinha, com o preparo que ele tinha, para conversar com Pilatos e falar para ele. Falar, olha, eu preciso do corpo. E ele prepara o corpo e ele dá um túmulo a Cristo. E é a profecia de Isaías. Depois você lê Isaías capítulo 53, versículo 9, se você quiser ler depois sobre essa profecia. Então, Edu, você não acredita que o Espírito Santo pode capacitar a minha vida? Eu acredito que ele pode capacitar a sua vida, mas eu acredito no poder do Evangelho, que é uma via de mão dupla. Eu gosto de fazer essa comparação, é como se fosse um jogo de tênis. O Senhor, Ele já deu o primeiro saque, morreu na cruz, ressuscitou e entregou para você o Espírito Santo. Agora é com você deixar a bolinha cair e viver a sua vida do jeito que você vive, ou melhor, sobrevive, ou você pegar e ter uma atitude e mandar de volta para o mundo espiritual. Você corresponder a uma atitude que Cristo teve para a sua vida. E como eu faço isso, Edu? Através das práticas espirituais. Se você não assistiu, assista a pregação de domingo passado da pastora. Nós precisamos parar de pensar que a vida cristã é uma vida passiva, em que eu só vou à igreja, eu sento na cadeira e eu não faço nada. Está errado. Está errado. O Senhor nos levantou como ovelhas dele. Glória a Deus por isso. E às vezes nós olhamos e pensamos, a ovelha é bonitinha, a ovelha fica pulando, a ovelha não faz nada. Só que Ele não só nos levantou como ovelhas, Ele nos levantou como um exército poderoso. Você sabia disso? A igreja é um exército de Cristo. E por isso que eu coloquei esse tema. A gente vai chegar no tema, calma. Às vezes você olha e fala, Edu, você está falando, não falou nada do tema. Eu falei que eu estou com a unção de outros pastores aqui hoje. Eu falei que estava. Então, você precisa entender o seu propósito. Eu acredito sim que o Senhor, Ele te capacita, mas à medida em que você se coloca nesse lugar de transformação. Eu acredito sim que Ele pode te capacitar a fazer uma coisa que você nunca fez. Eu acredito nisso plenamente. Só que se for uma negligência sua, se você sabia desse propósito, se você sabia que você ia fazer aquilo, e você não se preparou, e você não fez a sua parte, irmãos, é igual o pessoal que vai fazer o Enem, né? Tá no final do ano, o Enem já passou, mas o pessoal não estuda o ano inteiro, aí chega na prova, ora, Senhor me ajuda. Vai dar certo, vai nessa, confia. Confia. Não vai, irmãos, por quê? Porque Deus não me ama, porque Deus é injusto. Claro que não, é porque você não fez a sua parte. É porque você está sendo criatura, não filho. Criatura é que fica parada sem fazer nada. Filho é aquele que copia o pai. E se Jesus, Ele se preparou. Antes de iniciar seu ministério, Ele ficou 40 dias no deserto fazendo o quê? Você acha que Jesus ficou dormindo? Não. Até porque fazer jejum dormindo, né? Tem gente que faz jejum, eu fiz jejum da meia-noite às 5 da manhã. Aí é fácil. Aí é fácil. Não, irmãos.
Jesus se preparou, Paulo se preparou, os discípulos foram preparados. E por que nós não podemos nos preparar? Nós devemos nos preparar. Eu acredito que nós somos participantes da natureza divina. Isso está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Nós somos participantes, nós fomos chamados para isso. Eu acredito que Deus planejou toda a nossa vida. Se você ler Salmos capítulo 139, versículo 16, fala que Ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo deles existirem. E eu acredito também no que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam. Só que o texto não acaba aí. Tem uma vírgula e fala que foram chamados segundo o seu. Você consegue entender isso? Às vezes nós só queremos pegar esse ponto. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te amo, Deus, eu te amo. Lindo, maravilhoso, top, glória a Deus. Só que você está vivendo segundo o seu propósito. Você esqueceu que tem a vírgula ali. Você descobrir o seu propósito é tão importante quanto o ar que você está respirando. Você descobrir o que o Senhor quer fazer em você e através de você é mais importante do que você trazer um guarda-chuva como um dia de chuva. Você consegue entender isso? É bom tomar chuva, você andar ali na chuva, começa a chover e você se molha todo, é gostoso, né? É maravilhoso. Se você sabe que vai chover, leva o guarda-chuva. A mãe já fala, né? Vai chover, leva o guarda-chuva. O filho fala, não vai chover não. Aí, chega em casa todo molhado. Irmãos, pegue o seu guarda-chuva, se prepare. Se prepare, amém? Deus, Ele se manifesta de várias formas. E é por isso que eu falo que você não precisa se comparar com outra pessoa. Você precisa olhar para o que o Senhor quer fazer através de você. E você conseguir entender isso, porque Ele se manifesta de várias formas. De várias formas. Ele fala com você de uma maneira diferente que Ele fala comigo. Comigo Ele usa muitos exemplos práticos, porque eu entendo dessa forma. E eu entendo de uma forma diferente da sua. Talvez com o seu Antônio, ele vai falar de uma maneira mais para a obra ali, para a construção civil, porque o seu Antônio vai entender sobre isso. Agora, como que ele vai falar comigo sobre isso se eu não entendo do assunto? O Senhor, Ele nunca vai falar de uma maneira que você não consiga entender. Aprenda isso. Ele vai usar coisas que você está vivendo. Se você está passando por alguma situação, Ele vai usar isso para te mostrar algo, para te revelar algo, para você conseguir aprender. E Ele fala isso de diversas formas, tanto que nós temos diversos dons espirituais. Você consegue entender isso? Nós temos ao todo ali mais ou menos 9 dons espirituais. E Deus, Ele se manifesta através desses dons espirituais. Se você pegar para ler depois 1 Coríntios capítulo 12, vai falar sobre isso, sobre dons espirituais. E ele fala sobre dons espirituais, sobre serviços e sobre realizações. Ele faz essa classificação para nós conseguirmos entender melhor. Coloca para mim, Beca, 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. O dom aqui é carisma, do grego, que significa literalmente um presente. Então nós conseguimos entender que esse dom espiritual vem do Espírito Santo. Isso está claro. Há diferentes tipos de dons, 9 para ser exato, mas um mesmo Espírito. Nós recebemos esse carisma, esse presente do Espírito Santo. Só que ele continua falando no versículo 5. Pode colocar, por favor, no versículo 5. 1 Coríntios 12, 5. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Você vê que há outra classificação: dons, Espírito Santo, serviço. Esse serviço é o diaconia, que é o que nós conhecemos como diaconato, que literalmente significa serviço, significa servir. E isso ele associa ao Senhor. Então dons vem através do Espírito Santo, serviço vem através de um exemplo do Senhor. E quem foi o Senhor? Jesus Cristo. Paulo ele fala sobre isso. Há um Deus e um só Senhor, a saber, Jesus Cristo. Então eu entendo que os dons que eu recebo vêm através do Espírito Santo. O serviço, o ato que eu tenho, vem de olhar e enxergar a Cristo, olhar para o que Ele fez e eu repetir isso. Só que ele ainda continua no versículo 6. Há diferentes tipos de atuações,
mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Essa atuação é enérgema, que significa obra, significa resultado. Então você consegue entender isso? Paulo, ele caracteriza a Trindade em uma forma prática para nós conseguirmos agir. Edu, como assim? Eu quero um dom espiritual. O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou me dedicar e eu vou pedir ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá o dom para mim. É Ele que distribui conforme Ele quer. E eu tenho um dom simplesmente para quê? Para só falar que eu tenho um dom, colocar ele na vitrine e ele ficar ali bonito? Não, eu tenho um dom, eu recebo esse dom para eu servir. Então eu tenho esse dom agora e eu olho para Cristo. O que Cristo fez? Eu vou começar a fazer o que Cristo fez com o dom que Ele me deu. E quando eu tenho o dom e eu tenho essas atitudes, essas práticas correspondentes ao crescimento que é Deus, a atuação, a realização da obra. Então o resultado final não tem que vir da sua capacidade humana, mas tem que vir da capacidade sobrenatural de Deus. Só que para isso você precisa reconhecer que você precisa de uma atuação dos céus, que seria o dom sendo derramado sobre você, mas você também precisa de uma atuação natural aqui na terra, que é você servir. Porque se tem dom sem atuação, se tem dom sem serviço, não tem atuação, não tem a realização. E é por isso que o Senhor, Ele conta com a gente para fazer coisas, porque se não tem pessoas para o Senhor usar, como Ele vai se manifestar aqui na terra? Se não tivesse a Ana para chegar aqui e contar esse testemunho, como que as pessoas iam ser impactadas? Você consegue entender? A Ana é o principal exemplo. Irmãos, um dos 9 dons é o dom de cura. Dom de cura é um dos 9 dons. Esse dom foi manifesto. Só que se a pessoa que orou, se as pessoas que oraram pela Ana olhassem assim e falassem: eu creio que Deus cura, eu creio que Ele pode curar, mas elas não fizessem nada, se elas não colocassem a mão, se elas não orassem por ela, iria acontecer alguma coisa? Teria a realização? Teria o resultado? Você consegue entender isso? Para você cumprir o seu propósito, o Senhor, Ele já disponibilizou todas as coisas. Ele só está esperando agora o seu serviço. Você olhar e você falar: eu preciso fazer isso, segundo o seu propósito, segundo o seu chamado. E é lindo esse texto quando Paulo fala sobre isso, porque ele fala sobre um corpo ajustado. Se você ler 1 Coríntios 12, ele está falando sobre a singularidade da igreja, sobre a igreja estar realmente firmada como um corpo bem ajustado. E nessa que ele começa a falar, ele fala sobre os dons, ele fala sobre os serviços, ele fala sobre as atuações, e no final, no versículo 31, ele encoraja as pessoas de Corinto a procurarem pelos melhores dons. Edu, então existem dons melhores que os outros? Existem. E eu estou aqui para te falar qual é o melhor dom. Eu estava num debate em casa com a minha esposa. Eu conversei com o Anderson esses dias, e a gente falando sobre isso também. Qual dom é melhor, qual dom não é? E aí a gente conversando, a gente entrou no entendimento de que o melhor dom é aquele que está faltando no corpo. Como assim, Edu? Se no corpo, se aqui nessa igreja existem muitas profecias, existem muitos dons de cura, o corpo está precisando de outros dons. Então eu preciso procurar por esses outros dons, para que o corpo esteja completo, para que o corpo caminhe de forma completa. Só que eu quero ir um pouquinho mais fundo nesse entendimento que nós tivemos. Eu quero que você entenda qual é o seu propósito, porque às vezes você vai olhar para o que está faltando no corpo e você vai procurar por aquele dom, só que aquele dom não era para você, era para outra pessoa. E aí você se desgasta, você gera um desgaste na sua vida espiritual e você entra numa estagnação. Você não consegue fluir naquilo que o Senhor te chamou porque você está procurando o dom de outra pessoa. Edu, eu não posso ter todos os 9 dons? Eu acredito que você pode ter, mas pensa comigo, se você foi chamado para curar, para que você quer primeiro um dom de palavra de conhecimento? Você consegue entender isso? Não é lógico? Se o Senhor, Ele tem uma palavra de cura para a minha vida, eu fui chamado para curar, o primeiro dom que eu tenho que mirar é o dom de cura. Depois eu vou ali para o dom de operação de milagres, e aí depois eu começo a ver alguma coisa. Então qual é o seu propósito? Primeiro ache o seu propósito, para depois você sair pedindo dons para o Espírito Santo. Porque os dons, eles são para um fim proveitoso. Os dons são a capacidade espiritual para você cumprir o seu propósito.
Se você foi chamado para pregar para outras pessoas, busque por palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, clame por esses dons, porque o Senhor ele vai usar esses dons no seu propósito, você vai conseguir avançar. Então qual é o melhor dom, Edu? Depende, qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Descobre o seu propósito que você descobre o seu chamado, que você descobre qual é o melhor dom para você. Aleluia! Então nós devemos nos preparar para o nosso propósito. Paulo ele não só se preparou, mas ele preparou outras pessoas, que foi o que nós vimos com Timóteo. Paulo preparou Timóteo, ele andou cerca de 15 anos com Timóteo. Paulo encontra Timóteo na sua segunda viagem missionária, ali por volta de 50 depois de Cristo, e depois que ele encontra Timóteo, depois que eles se aproximam, eles não se distanciam mais, a não ser que Paulo tenha enviado Timóteo para algum lugar. Mas mesmo assim, há cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, eles tinham ainda um contato muito forte, e não me admira que uma das suas últimas cartas, Paulo tenha escrevido exclusivamente para Timóteo, porque Paulo entendia que Timóteo entendeu o chamado dele. Se você pegar para ler Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo está escrevendo aos Filipenses, está falando que ele espera ir ver os Filipenses logo, só que ele não poderia ir agora, então ele está enviando Timóteo para lá. E no versículo 20 ele fala: eu não conheço ninguém como ele. Ou seja, Timóteo se destacava. E como Timóteo se destacava? Fazendo o que era para ser feito, cumprindo o seu propósito. Eu acredito que Timóteo, mesmo jovem, mesmo ali por volta de 16 anos ele tinha mais ou menos, quando Paulo o encontrou, Paulo enxergou nele algo diferente. Paulo viu nele uma vontade de fazer, uma vontade de querer cumprir o seu propósito, e por isso que Paulo investiu tão forte em Timóteo. Paulo ele viveu muitas coisas, e no final ele escreve a Timóteo, porque ele consegue enxergar que Timóteo iria dar prosseguimento ao que ele fez. Por isso que Paulo encoraja Timóteo: Timóteo, continua, não para, continua. Coloca para mim, Beca, por favor, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 7, aí agora a gente vai começar a pregação. Aleluia. Agora você vai entender o soldado. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, a gente vai ler até o 7. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Paulo ele utiliza 3 metáforas: soldado, atleta e agricultor. E o que mais me chama a atenção é esse último versículo. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. E eu já li esse texto muitas vezes, e eu gosto dessas 3 metáforas, e eu pego elas para a minha vida, porque se eu entender que eu devo ser como um soldado, eu devo ser como um atleta, e eu devo ser como um lavrador, a minha vida cristã, a minha vida espiritual, ela não vai estar estagnada, ela não vai estar parada, mas ela vai estar em constante avanço, em constante movimentação, e você vai conseguir entender isso melhor. Quando Paulo fala sobre soldado, ele está falando sobre foco. Não sei aqui se muitas pessoas já serviram ou já tiveram contato militar, mas para você conseguir entender melhor, eu peguei aqui o significado de foco. Foco é a capacidade de manter a atenção, energia e esforço direcionados a um único objetivo, sem se distrair. No versículo 3, Paulo fala: suporta comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Quando em 2018 eu servi no ano militar obrigatório, e uma das coisas que eu achei curioso, relembrando o que eu vivi, relembrando as coisas, é que soldado tem uma missão só. Você nunca vai ver um soldado falando que ele tem 2 coisas para fazer. Ele pode ter tarefas específicas para cumprir aquela missão, mas é uma missão. Ah, então Edu, quando ele cumpre a missão já era, acabou? Não.
é dada outra missão a ele, mas ele nunca recebe duas missões ao mesmo tempo. Você nunca vai ver. Se você parar para ver até em filme, existe uma missão, existe uma coisa, existe um objetivo. Por que, Edu, é dessa forma? Porque senão você se distrai, porque senão você não consegue manter o foco. Se você está olhando para várias coisas ao mesmo tempo, você não consegue focar. Você só consegue focar quando você está olhando para uma coisa. E qual é a coisa que você está olhando? Edu, eu estou olhando para várias coisas e parece que eu estou fazendo um monte de coisa e parece que a minha vida não sai do lugar. Talvez seja porque você está fazendo várias coisas. Foca em uma coisa, o que o Senhor falou para você. Pega aquilo e foca. Pega aquilo e olha para aquela coisa e vai até terminar. Não é você ser essa pessoa que começa e não termina. Não é você ser aquela pessoa que quer fazer tudo e não faz nada. Você consegue entender que isso está muito ligado ao propósito? É você não ficar olhando para várias raias, mas é você olhar para a sua, para você focar naquilo que é seu. Paulo fala, suporta comigo. Suporta. E aqui às vezes você olha e fala, tá vendo, Edu? Cristão tem que passar por sofrimento. Cristão tem que... Calma, não é dessa forma. Eu acredito, irmãos, muito na questão de você aprender pela prática, você aprender pela situação. E você pode ser inteligente e aprender com o seu erro, ou você pode ser sábio e aprender com o erro das outras pessoas. Eu prefiro ser sábio. Eu prefiro olhar, ver que ali a pessoa errou naquilo, e eu não cair naquilo. Mas, se você não tiver tanta sabedoria, você pode ir, você pode cair e aprender. Existem situações difíceis na nossa vida, ela pode vir. Eu não vou fazer a piada dessa vez, tá? Existem situações difíceis na nossa vida, e elas podem vir, só que como nós encaramos ela? Como nós passamos por ela? Você é aquela pessoa que passa por uma situação ruim, e aí você olha e fala, nossa, eu acho que eu não aprendi direito, eu vou passar de novo. Porque tem gente que é assim, é num ciclo vicioso. Passa por uma situação ruim, volta, cai de novo, volta, cai de novo. Ou você é aquela pessoa que aprende e não cai mais. Então quando Paulo fala, suporta comigo, ele está falando sobre todo tipo de situação. Ele está falando sobre todo tipo de situação. Não simplesmente uma situação ruim, não simplesmente um momento em que você não está tão bem financeiramente, mas ele está falando sobre tudo. Todo tipo de sofrimento, porque vamos lá, irmãos, você não fazer a sua vontade é ruim para a sua carne. Você sofre com isso ou vai falar que não? Você está com vontade de fazer uma coisa e você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo é pecado. No começo vai sofrer, no começo vai doer dentro de você. Suporta essa dor, suporta esse sofrimento, porque depois você vai receber uma recompensa muito grande. Depois você vai conseguir estar mais forte espiritualmente. Você consegue entender isso? Nós devemos suportar os sofrimentos. Somos moldados à medida que a palavra é revelada a nós. Não sei se você já viu alguém construindo um vaso de barro, mas a pessoa molha, pega o barro e vai moldando mediante a situação. Então o barro precisa estar ali com uma certa flexibilidade para conseguir ser moldado. Só que se aquela pessoa, depois que pega esse barro, molda esse barro, constrói um vaso, se ela não pegar e colocar no fogo para aquilo secar, sabe o que vai acontecer com aquilo? Exatamente, está vendo? Você está aqui, vai desmanchar. E o que é esse fogo, Edu? Esse fogo são algumas situações que vêm na sua vida, não porque Deus colocou, mas porque Deus, Ele é tão perfeito que Ele usa algumas situações ruins que acontecem na sua vida, talvez por um erro seu, para poder te moldar e poder te ensinar, para poder te transformar de dentro para fora, para você passar por aquilo e depois você poder ajudar outras pessoas a também passarem por aquilo. É assim que funciona. São situações que vêm não para te matar, não para te deixar ruim, mas para te moldar. E se você acredita naquilo que nós lemos, Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram para o bem, todas as coisas são todas as coisas. E é por isso que Paulo fala que na situação ruim nós devemos dar glória a Deus, porque Ele identifica isso. Mesmo uma situação ruim, ela não é capaz de me parar, mas ela vai me moldar, ela vai me aperfeiçoar para que eu me pareça mais com Cristo,
Porque talvez eu seja um pouco orgulhoso, e aí eu preciso passar por uma situação ruim para esse orgulho descer, sabe? Você consegue entender isso? Talvez eu tenha muito orgulho de alguma coisa que eu tenha feito, e aquela coisa que eu fiz, ela precisa desmanchar um pouco, para eu olhar e não confiar na força do meu braço, mas confiar na força do Senhor. E isso não é o Senhor que coloca na sua vida, mas Ele aproveita essas situações para poder te moldar. Aleluia! Quando você suporta, você chega no próximo nível. Paulo também fala para nós sermos bons soldados. E o que é ser um bom soldado? Irmão, soldado não reclama. Se você, quem aqui tem menos de 18 anos, é homem, vai servir, aprende uma coisa: é melhor não reclamar. Ah, mas eu pensei que. Você pensou o que, cidadão? Os caras falam assim com você. Ah, mas você achou o que? Mudou? Ó, quem já serviu sabe o que é isso daqui. Quem não serviu, depois pesquisa o que é isso daqui. Irmãos, isso daqui ensina muita coisa. Muita coisa. Só para o soldado. Depois eu te explico. Se você, todo mundo aqui ficou olhando com uma cara, me procura depois que eu te explico o que significa isso daqui. Mas o que eu quero que você entenda? Soldado não reclama. Soldado tem uma missão, o soldado cumpre a missão. O comandante manda você ir, você vai. Ele manda você voltar, você volta. Ele manda você pular. O máximo que você pode fazer é perguntar de que altura que você vai pular. É simples, ser soldado é fácil, você não precisa pensar, você cumpre uma missão, você faz o que o Senhor te chamou para fazer, com foco, você mantém o foco, você olha para o alvo e você percorre. Soldado não acha, soldado faz. Entendeu? Você não precisa ficar pensando muito, irmãos. Ele mandou fazer, você faz. Por quê? Ele fala sobre distração. Se você ficar pensando muito, se você ficar comparando muito, você vai ficar distraído. Ah, ele mandou eu fazer isso, mas e se já se distraiu? Mantenha o foco, tenha o foco nele. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E provavelmente Paulo estava olhando para vários soldados. E eu fico imaginando Paulo olhando e vendo aqueles soldados cumprindo a missão. E ele começou a escrever aquilo: Timóteo, seja como um soldado, cumpra a sua missão, esteja pronto para morrer pela sua missão, esteja pronto para fazer o que for necessário para cumprir essa missão. E ele continua falando, ele não fala só sobre o soldado, ele fala também sobre o atleta, ele fala sobre a disciplina de um atleta. Disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade, mantendo constância e direção ao longo do tempo. É escolher o que é certo, não o que é confortável. Isso é disciplina. E às vezes é isso que tem faltado na nossa vida cristã. Talvez é isso que tenha faltado na nossa vida espiritual. É nós entendermos que não é o que é confortável para mim, mas é o que é certo. Você sabia disso? O Senhor, Ele não nos chamou para sermos bons. Quando eu tive essa revelação, eu fiquei... você não vai ver o Senhor falando, seja bom. Ele fala para você ser justo. E o que é justo? Justo, é não ter espaço para mais nada. É literalmente isso, é certo. Isso é errado? É errado. Não tem meio termos. E o atleta, ele entende muito sobre isso. Ele entende muito sobre essa disciplina, porque ele sabe que ele precisa fazer as coisas no tempo certo. Ele precisa comer no tempo certo. Ele precisa se alimentar, treinar. Ele precisa fazer tudo no tempo certo. E não há espaços para erro. Não existe um atleta de alto nível que não tenha disciplina. Não existe. Ele vai cair o nível dele. Se você olhar para ver jogadores, para ver atletas profissionais, você vai ver que eles têm uma vida de treino exaustiva, porque eles entendem isso, a disciplina. E Paulo aconselha Timóteo justamente sobre isso. Timóteo, não para. Timóteo, tenha a disciplina de um atleta. Você já tem um foco de um soldado, agora mantenha essa constância. Não para no meio do caminho. Não fica olhando para os lados, não se distraia, mas mantenha o foco, persista, não para de fazer o que é certo, não faça só o que é confortável para você, mas faça aquilo que é certo. Isso é a verdadeira disciplina, porque Paulo ele entende que o atleta ele tem um objetivo,
E esse objetivo está atrelado à motivação. Então você precisa ter uma motivação. Você precisa se motivar. Edu, como assim? Eu ouvi por aí que eu só preciso ter disciplina, não preciso ter motivação. Você precisa ter motivação. A motivação é o motivo para você tomar uma ação. E qual é esse motivo na sua vida? Por que que você vem à igreja todos os domingos? Por que que você levanta as suas mãos? Por que que você lê a Bíblia? Por que que você se prepara? Se é que você se prepara. Qual é o motivo para isso? Edu, eu sei do que o Senhor tem na minha vida. Eu sei para que Ele me chamou e é por isso que eu me preparo. É por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu tenho comunhão com os meus irmãos, porque eu entendi o chamado que Ele me deu. Você precisa ter um motivo, você precisa ter uma intencionalidade. Sabe o que é intencionalidade? Você não deve fazer as coisas por fazer, mas você deve ser específico. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31 diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é ser intencional. Isso é você ter uma intenção, glorificar o nome dEle, glorificar quem Ele é. E isso é em tudo na sua vida. Paulo é muito enfático, ele fala, quer você coma, quer você beba, ele usa isso porque é algo que você faz todos os dias. Ou seja, tudo que você faz, todos os dias, deve glorificar a Deus, deve trazer glória a Ele. Você precisa entender isso. Paulo, ele faz essa alusão com o atleta referente à competição e com o esforço. Não é só, e entenda isso quando eu falo competição, não é você ficar olhando para o seu irmão e se comparando a ele, mas é você olhar para você, e você se comparar a você mesmo. Você olhar e falar, olha, eu não estou tão bem hoje. Hoje não é um dia tão legal. E você entender que você precisa melhorar. Você olhar para ver aonde você caiu, você olhar para ver aonde você tropeçou, o que aconteceu, que você perdeu o foco. E você ter essa competição com você mesmo, esse esforço. Se você parar para ler Lucas capítulo 17, vai falar sobre isso. Fala que certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino não vem de lá, o reino não vem daqui, mas o reino está dentro de vocês. E você entende isso, o reino está dentro de mim, glória a Deus por isso. Só que existe outro texto em Mateus capítulo 11, versículo 12, que fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E essa força aqui é literalmente esforço, é você se esforçar para aquilo que Ele colocou dentro de você sair. Você consegue entender? Se o reino de Deus, Ele está dentro de você, você entende isso, e você sabe que a palavra fala que nós precisamos tomar o reino de Deus à força, você precisa se esforçar para esse verdadeiro eu, aquilo que o Senhor verdadeiramente colocou dentro de você, possa se manifestar e glorificar o nome dEle. Eu preciso me esforçar como um atleta. Atleta come mesmo sem vontade de comer, ele se alimenta mesmo sem fome, ele treina mesmo sem vontade, ele realiza as repetições mesmo cansado, ele faz tudo o que o seu treinador fala. Ele olha, o treinador fala para ele fazer, ele faz. Você consegue notar a semelhança entre o soldado e o atleta? Eles têm características em comum, e o lavrador também tem. Só que ainda no atleta, Paulo encoraja Timóteo a competir, a correr, a ser um atleta segundo as regras, porque existem regras, irmãos. Não adianta você se enganar, não adianta você querer jogar contra as regras, não adianta aqui na igreja você chegar e você parecer bom, você parecer justo, levantar sua mão e fazer tudo correto, e lá fora você não ser assim. É por isso que muitas pessoas estão estagnadas espiritualmente, porque dentro da igreja elas se transformam. Glória a Deus, maravilha, você deve se transformar aqui dentro, você deve se renovar a sua mente. Só que quando chega lá fora, você se transforma ao oposto. Você se converte à conversão, você faz uma conversão 360. Você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia. Assim você não vai avançar espiritualmente, porque você não está jogando segundo as regras. E qual é a regra, Edu? Você plantou, você colheu. É simples. Se você planta uma vida de intimidade com o Senhor, não aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil isso. Aqui dentro é lindo você levantar sua mão, você orar em línguas, você chorar, mas lá fora, lá na intimidade, lá no seu quarto,
Você está fazendo isso? Você tem essas práticas ou não? Se você não tem, irmãos, vou ser muito sincero aqui, me desculpe por isso, de nada adianta você vir aqui à igreja e levantar suas mãos e adorar, porque vai ser uma adoração fingida, você vai ser como os hipócritas daquele tempo de Jesus, que só oravam para serem vistos, só oravam para serem ouvidos. E nós não devemos ser assim. O Senhor, Ele usa as nossas vidas em público, à medida que nós estamos no secreto com Ele. Você precisa entender isso. É por isso que naquele dia muitos vão ouvir: não te conheço. Lembra quando o pastor falou? Você vai chegar lá, ele vai falar: cadê as igrejas? O Senhor, Ele às vezes vai olhar para alguém e vai falar: olha, eu nem te conheço, eu nem sei quem você é. E isso é muito pesado, porque depois disso Ele fala: afastem-se de mim aqueles que praticam o mal. Isso é muito sério. Nós precisamos plantar coisas boas, não só aqui no ambiente favorável, na igreja, entre quatro paredes, mas na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola e em todo lugar. Não é somente você fazer por fazer. Quando Jesus fala sobre isso, porque é Jesus que fala que naquele dia Deus vai olhar e vai falar que não te conheço. Ele continua falando. Depois você lê Mateus 7 na sua casa, fala que as pessoas vão chegar e vão falar: mas eu profetizava em seu nome, eu expulsava demônios em seu nome. Agora eu pergunto, essas pessoas que falam isso, que vão falar isso, para que elas curavam? Para elas aparecerem? Para que elas expulsavam demônios? Para elas se intitularem: eu consigo expulsar um demônio? Qual é o fim proveitoso disso? Elas fizeram tudo isso para quê? Mateus 6, no versículo 1, diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, vocês já vão ter recebido a sua recompensa. Agora, se vocês fazem isso com um fim proveitoso, se vocês fazem isso para cumprir o seu propósito, irmãos, lá nós vamos ter uma recompensa muito grande. Lá nós vamos ter uma recompensa muito grande. Paulo continua falando sobre o lavrador. Só para você recapitular: soldado é o foco, você precisa manter o foco. Atleta é a disciplina, você precisa manter essa constância. E quando ele fala sobre o lavrador, ele fala sobre a paciência. Eu não tive experiências com plantio, nem nada do tipo, mas eu pesquisei e eu olhei e eu vi que algumas plantas demoram muito tempo para crescer. Muito tempo. Umas são mais rápidas, outras são mais aceleradas, outras mais devagar, mas elas demoram tempo. E você acha que quem planta aquela semente fica toda hora olhando ali para ver? Por que essa pessoa não fica toda hora olhando ali para ver? Porque ela tem uma certeza. Você concorda comigo? Ela sabe o que ela fez. Ela plantou a semente e aquilo vai crescer, vai germinar e vai dar fruto. Ela tem essa certeza. Só que por que ela tem essa certeza tão grande? Por que ela tem essa certeza? Porque ela olha para a terra e ela vê se a terra é uma terra boa. Ninguém vai plantar nada numa terra ruim. Ela olha e fala: essa terra aqui é boa. Ela vai, arruma a terra. Ela pega uma boa semente e ela coloca dentro dessa boa terra. Irmãos, depois disso é só agradecer. Depois disso é só você desfrutar da colheita depois. Só que para isso, para você conseguir desfrutar dessa colheita, você precisa de uma coisa que às vezes nós não temos: paciência. Lembra do preparo de Paulo? Paciência. Às vezes você está ali querendo, mas às vezes você precisa de um pouco de paciência. E como eu falei, assim como Paulo não foi passivo, porque a paciência não é sinônimo de passividade, você ficar parado sem fazer nada. A paciência significa você entender os tempos certos. Porque quem planta tem paciência para colher depois, mas sabe o tempo certo de regar, sabe o tempo certo de preparar a terra, sabe o tempo certo de afastar as pragas. Você consegue entender isso? Então nós precisamos ter essa paciência. E o que é paciência? É a capacidade de suportar, esperar e perseverar diante de dificuldades, atrasos, frustrações ou sofrimentos, sem perder o controle emocional, sem desistir e sem agir de forma precipitada. É aguentar o propósito, é aguentar o processo sem abandonar o propósito.
Você consegue entender isso? Você conseguir aguardar o tempo certo do propósito, do processo, sem você abandonar o seu propósito. Porque assim você não vai estar sendo como um soldado. Você vai começar a mirar em uma coisa, você está indo em direção a ela. Aos seus olhos está demorando muito, aí você pega, vira e vai para outra. Irmãos, você nunca vai alcançar aquilo, porque você desistiu, você não perseverou. É aguentar, essa frase é boa, irmãos. Grave ela, é aguentar o processo sem abandonar o propósito. No versículo 6 que nós lemos, de 2 Timóteo 2, diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E esse trabalho significa literalmente trabalho. É você servir, é você praticar, é você pôr a mão na massa e fazer alguma coisa. A vida cristã não é uma vida passiva, mas sim uma vida ativa. Você está aqui não simplesmente para só ouvir, mas para você ouvir, receber e entregar isso para outras pessoas. Essa palavra, as palavras que nós recebemos aqui, é exclusivamente para você chegar na sua casa e colocar elas em prática. É exclusivamente para você chegar na sua escola e conversar com aquele seu amigo. É isso. É você entender que o que você recebeu, você deve entregar. O maior trabalho da igreja física não é aqui, dentro da igreja, mas é lá fora. Aqui, irmãos, é muito fácil nós pregarmos, aqui é muito fácil a gente chorar, mas e lá fora? Nós estamos aqui sendo transformados para transformar outras vidas, e isso é o verdadeiro evangelho. Você não simplesmente receber e ser uma ovelha gorda. Não. Mas é você receber, você trabalhar, você se aperfeiçoar e você ser um bom soldado de Cristo. Você ser um atleta disciplinado que não para, mas persiste até alcançar o seu objetivo. Porque você tem uma motivação: transformar vidas, porque a sua vida foi transformada. Aleluia! O verdadeiro trabalho é nos moldar segundo a imagem dele. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 19: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Você consegue entender isso? Existe uma imagem, existe uma forma que nós devemos ser, e essa imagem é a de Cristo. Paulo, ele fala muito sobre isso, sobre você se despir do velho homem e você se revestir do novo homem. E como eu falei, todas as situações que nós passamos, irmãos, servem para nos ajudar. Sábado retrasado, quem lembra do calor que fez? Fez um calor, irmãos, estava quente demais. E aí, muito quente, o que eu pensei? Eu falei, eu vou dar banho nas minhas cachorras. Fui na laje, coloquei lá a corrente, fiz tudo certinho. Estava muito quente, eu estava sem camisa e fiquei aqui, ó, esfregando as cachorras. Fiquei ali uns 30 minutos. Só que naquele sol que estava, o que aconteceu com as minhas costas? Queimou, queima ele. E aí eu só percebi depois. Fui tomar banho, na hora que a água bateu nas costas, já deu aquele... Queimou. Só que depois, quem aqui já se queimou com o sol,
sabe que depois que você se queima, o que acontece com a pele? Ela começa a descascar. E olha isso, para você entender como Deus ele fala de todas as formas. Eu fui pesquisar depois o que acontece para a pele descascar. E qual é o processo disso? Os raios do sol, os raios ultravioletas, eles queimam a sua carne, a célula da sua pele ela é morta, ela é danificada. E aí isso gera uma inflamação, por isso que fica vermelho. E aí com o tempo o seu próprio corpo, ele entende que essas células estão mortas. E o que ele faz? Ele vai se descascando. Então por isso que a pele ela começa a sair. E olha que legal isso. Se você entende que o reino ele já está dentro de você, ele está dentro de você. E às vezes por alguma situação da vida, o sol que são essas dificuldades, o sol que pode ser essas situações ruins, eles têm queimado a sua pele, eles têm anulado aquilo que o Senhor já colocou dentro de você e traz aquilo como morto. Entende isso? O Senhor colocou algo dentro de você, entenda a sua pele como algo que o Senhor colocou em você. O sol, as situações está queimando essa pele, esse propósito que o Senhor colocou e conseguiu matar isso. Conseguiu destruir aquilo que o Senhor te entregou. Só que de dentro para fora, o seu organismo, aquilo que o Senhor já colocou dentro de você, entende isso e ele começa a fazer esse processo de descamação. Ele começa a lançar fora essas coisas ruins. Ele começa a lançar fora essa pele morta que não serve mais para nada. E você tem uma nova pele. Só que eu nunca vi ninguém que é queimado pelo sol depois pegar a pele morta e tentar colar de novo. Só que isso acontece espiritualmente. Você já foi limpo. Você já se despiu desses velhos homens. Essa pele já está ali pelo chão. E aí você olha para trás e fala, não, mas eu ainda quero isso. E você começa a colar essa pele novamente. Ela não vai colar. Não vai, a não ser que você queira muito isso. Só que o Senhor, Ele tem novidade para você. Ele tem renovação de propósito para você. E se você chegou aqui, você estava morto espiritualmente, você não entende qual é o seu propósito, Ele quer revelar para você. Ele quer entregar para você um propósito novo, um propósito que você possa cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo isso, amém? Aleluia, aleluia. Isso é lindo, irmãos, porque isso é a renovação da sua mente. Isso é você entender o que o Senhor tem feito em você e através de você. É você conseguir entender isso, porque depois que você entende isso, vem os frutos e vem a colheita, porque nenhum lavrador trabalha para não colher. Muito pelo contrário, ele trabalha com essa motivação: eu vou plantar porque eu sei que eu vou colher. E o que nós vamos colher? Cada vez mais dele. Se você tem intimidade com o Senhor, você vai se transformando à luz da palavra, na forma perfeita de Cristo. E isso é lindo, porque a terra preparada do jeito certo, irmãos, ela dá uma colheita muito boa. Ela dá uma colheita muito boa, e a terra, ela é preparada no secreto. Ela não é preparada quando todo mundo está vendo. Depois que as pessoas olham e veem aquela plantação linda com muitos frutos, é fácil, mas e no secreto? É no secreto que a terra é preparada. Entenda isso. Moisés, ele ficou 40 anos em Midian, antes de ser levantado como um verdadeiro libertador. Elias, ele teve o seu tempo no Monte Horebe, ficou ali. Jesus, ele passou 40 dias no deserto. Paulo passou 3 anos se preparando. Só que depois que tudo isso estava pronto, depois que eles prepararam a terra, o que aconteceu? Uma grande colheita. Uma grande colheita. Moisés conseguiu libertar o povo. Elias conseguiu fazer muitas coisas e preparou ali o seu discípulo Eliseu. Jesus, irmãos, que falar? E Paulo que entendeu exatamente o propósito dele e se preparava para o propósito dele. Se preparava para aquilo, para realizar aquilo que o Senhor designou a ele. Deus, Ele quer te usar, mas antes dEle te usar, Ele quer te preparar, para você estar pronto para fazer as coisas. Então, seja como um soldado. Um soldado tem um foco, ele não entra numa batalha sem estratégia. Tenha esse foco, seja como um atleta disciplinado, que não vai para uma competição sem ter treinado, sem estar apto fisicamente. E seja como um lavrador, que ele não planta antes da terra estar preparada. Amém? Fique de pé. Aleluia.
Você entendeu a palavra? Aleluia, glória a Deus. Eu fico feliz que você tenha ouvido. Eu fico feliz que você tenha entendido isso. E como a pastora nos encorajou no último domingo, eu também te encorajo, não pare, mas pratique. Não pegue isso e absorva simplesmente para você, mas coloque isso em prática. Mantenha os seus olhos no Senhor. Cumpra o seu propósito, porque assim você vai crescer muito. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te louvamos pelo Teu amor. E Pai querido, nós queremos nos preparar para essa boa obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir, Pai, essa boa obra. E nós queremos nos colocar nesse lugar. Nós queremos nos colocar nesse lugar, Pai querido, de transformação, para que depois nós possamos transformar outras vidas. Nós te louvamos, Pai, aleluia.